Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se envolva a cada um de nós na noite de hoje para mais uma reflexão. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga presente, que nos deram esta oportunidade de estar aqui. Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam conosco. Neste início de ano, dia 3 de janeiro, depois de passarmos durante 2 semanas de confraternização em família, em sociedade, se faz necessário, a partir de agora, a gente mudar os nossos pensamentos. Pensar um pouquinho mais na proposta de Jesus que Ele trouxe a cada um de nós há mais de 2000 anos. Que comemoremos este Natal que foi agora este ano de 2025. Todos os dias na nossa vida, todos os momentos, não esquecendo que Jesus nasceu e vive dentro de cada um de nós. Por isso é um motivo de gratidão a Deus e a Jesus. E aqui nós nos encontramos com esse propósito de servir. Criaturas necessitadas ainda que somos, pedintes e com grandes dificuldades. Por isso nos encontramos em um mundo de prova e de expiações, trazendo conosco os nossos conflitos, as nossas necessidades, as nossas vergonhas e os nossos sentimentos de culpa. Este é o tema do qual nós vamos procurar passar na noite de hoje. Nesta obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que é o Despertar do Espírito, ela nos traz profunda reflexão psicológica, fazendo com que cada um de nós faça esse mergulho íntimo em nós, para entender as dificuldades que ainda carregamos conosco, nesse sentido de culpa e de vergonha, de medo, de tantas coisas. Então essa obra, ela traz várias questões que devemos analisar profundamente. E eu confesso, meus irmãos, que quando eu me identifiquei com este tema, eu fiz uma viagem profunda em mim mesmo e me encontrei neste tema. E todos nós temos tudo a ver com essa questão de culpa e de vergonha. Quem de nós já não se questionou, não fez uma autoanálise de nós vermos em muitas situações quando nós deslizamos em algumas situações? E depois passamos a sentir culpa, nos sentindo culpa e nos questionando e muitas vezes nos condenando. E passamos a ter e sentir vergonha daquele ato, daquele momento impensado, daquelas palavras às vezes agressivas, dos nossos pensamentos dirigidos a alguém, no nosso olhar, enfim, em tantas situações do qual nós não fomos vigilantes em determinada situação. Então, a Joana de Ângeles, nessa questão, ela nos fala da seguinte forma: a culpa terapêutica, porque a importância dessa culpa. Esta culpa faz com que nós busquemos este entendimento interior
sofrer, mas também faz crescer e amadurecer. Porque quando nós sentimos, nós vamos de encontro com aquela situação e com nós mesmos e com o nosso irmão, do qual a gente deslizou naquele momento. E aí sentimos esse sentimento de culpa, mas tem um resultado positivo, por isso que ela é terapêutica, para que nós não repita. Porque aí nós vamos de encontro e nós mesmos vamos fazer essa autoanálise. Mais uma vez, por que eu errei? Por que eu não fui tolerante naquela hora? Por que o meu pensamento foi agressivo e me expressei agressivamente naquela hora? Poderia ser diferente. E aí nós começamos a analisar e começamos naquele momento a dizer, não, eu não vou mais repetir isso, porque o que está sofrendo mais sou eu mesmo. E ela coloca outra questão aqui, que é a culpa tormentosa. Essa é a culpa que faz sofrer e gera muitos conflitos. É a culpa mal resolvida. É aquela que ele guarda para si, fica remoendo aquele problema, fica um dia, horas, semana, meses, e às vezes leva anos. E muitos desencarnam e levam consigo esse sentimento de culpa. Então essa é uma culpa tormentosa que nos tormenta 24 horas por dia. Porque não foi resolvida. Por que não foi resolvida? É ir ao encontro do outro e dizer, olha, meu irmão ou minha irmã, naquele momento eu fui leviano contigo, eu usei palavras agressivas, ou eu falei tal coisa indevidamente, embora que eu estivesse com a minha razão, mas eu não tinha este direito de usar naquele momento, daquele procedimento. Então me perdoe. Se eu errei, me perdoe. Agora, se foi você que errou contra mim, perdoado já está. Então nós temos que usar o quê? De humildade. Então esse problema dessa culpa, ela deixa de ser, ela se desfaz naturalmente, porque limpa o nosso eu interior. A culpa é a sensação de angústia adquirida após a reavaliação de um ato tido como reprovável por nós mesmos. É um sentimento doloroso de quem se arrepende de suas ações. Então ele se arrepende, então ele fica com aquele remorso, tudo aquilo que nós já falamos. Então é um motivo do qual nós temos que nos libertar. Porque o mais afetado, o mais sofrido é aquele que precisa fazer esta autoanálise dele mesmo, para que não fique se judiando, porque isso gera graves enfermidades físicas e espirituais. Este desequilíbrio. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com o que pensamos e com o que falamos. Vergonha é um sentimento penoso que revolta, que resulta do ato de ter cometido alguma falta ou pelo temor da desonra. Então, o que é que os outros vão pensar de mim? Então, esse sentimento, a insegurança efetivada pelo medo do julgamento,
julgamento alheio. Olha só, a insegurança efetivada pelo medo do julgamento alheio, dor causada pelo sentimento de inferioridade. Mas nós vamos ver que essa do julgamento alheio. Para começar, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Se nós vemos o nosso irmão que cometeu algum ato, que errou, que falhou, nós devemos usar de compaixão para com ele, no sentido de ajudar este irmão, esta irmã, mas jamais condenar. Mas esse julgamento, essa condenação, esse sentimento, o que é que o outro vai dizer de mim, é que nós já trazemos no nosso inconsciente, que está mergulhado, que nós vamos ver logo na frente, no nosso subconsciente, esse sentimento de culpa e de cobrança, que já trazemos de vidas passadas, né? Inclusive da própria criação, da forma que fomos criados. Então nós devemos nos aceitar do jeito que somos, só que com um compromisso, nos corrigir. Não é que tem gente que diz assim: eu nasci assim, vivo assim, vou viver assim, vou morrer assim, e ninguém tem nada com isso. Bom, é um direito dele, é o livre-arbítrio, é a forma dele pensar, mas pensa de uma forma errada, né? Vou viver assim, vou morrer assim. Não. Nós estamos aqui para evoluir e não estacionar, e muito menos cometer mais desafios, mais erros, nos comprometendo e continuando comprometido com as leis divinas. Dor causada pelo sentimento de inferioridade. O indivíduo se sente inferior ao outro, se culpando, se condenando. Eu sou uma pessoa que não mereço isso, não mereço aquilo. Eu sou um infeliz negro, eu mereci como foi para sofrer. Enfim, tantos questionamentos desta ordem. Jamais podemos usar destes procedimentos e desse pensamento, porque vamos acarretar cada vez mais dores e sofrimento a nós mesmos. Fatores responsáveis pelas condutas de quem carrega culpa e sente vergonha. Primeiro, os registros no inconsciente profundo de comportamentos inadequados e destrutivos. Então, isto está registrado no nosso inconsciente profundo. Então, toda a nossa bagagem de conhecimento, de erros, dos nossos passados, eles ficam adormecidos como se fosse no subsolo. E mais ainda. Então, nós vivenciamos o atual, o presente, no nosso consciente. Então, no momento está tudo maravilha, está tudo bem. Mas quando toca em algum ponto que nós deslizamos, há um mergulho lá no fundo e ele vem à tona aquilo que na realidade nós fomos, vivenciamos e que sentimos. Por isso, aquele impulso agressivo, às vezes, inconsciente, que quando ele dá por conta, ele já foi. É porque ele agiu no nosso inconsciente profundo que está lá. Aquilo que é de bom e aquilo que não é. É porque ainda não atingimos esse grau evolutivo de perfeição, essa virtude de saber perdoar, de saber tolerar, de saber compreender o nosso irmão.
Então, por isso, esse mergulho, muitas vezes, e na maioria das vezes, vem e a gente nem se dá conta. Quando deu por conta, já falou, já agrediu, já cometeu os deslizes. A ignorância, a falta de conhecimento, que transforma tudo que considera aético e imoral em pecado, culpa e imundície, coisas sujas, né? Então, essa ignorância que nós trabalhamos isso, que é imoral, em pecado, em culpa, em imundície. E muitas vezes não é porque nós não temos ainda essa consciência profunda. Os registros do inconsciente profundo aprisionam o ser em reminiscências perturbadoras que se encontram atuantes. Então, é aquilo que a gente falou anterior. Então, essas situações perturbadoras ainda se encontram atuando na vida que nós estamos vivendo. Por isso que, às vezes, o indivíduo sente uma determinada tristeza, uma revolta, uma angústia, alguma coisa que ele não se dá conta do que está ocorrendo com ele mesmo. Uma vontade de se isolar, uma vontade de ficar só, uma vontade de não ligar para mais nada, ele se sente um coitadinho, enfim. Isto tem tudo a ver com o nosso passado. Inconscientemente, o indivíduo se arma contra tudo e contra todos, sempre escutado na autocompaixão, na autopunição ou na autorrecíproca. Desculpa que a minha gesta ainda não melhorada, tá? Eu tenho deficiência visual, tá? Então, por isso que eu peço para vocês me acompanharem aqui na tela, tá? Então, vamos ler de novo. Recriminação. Obrigado, Rita. Então, vamos lá. No inconsciente, o indivíduo se arma contra tudo e contra todos. Sempre escutado, quer dizer, ele se arma, né? Ele se esconde numa armadura dele, consigo mesmo. Na autocompaixão. Autocompaixão é aquele que ele gosta de sempre sentir-se como um coitadinho. Ele quer que os outros sintam ele compaixão dele. Então ele se alimenta daquilo. Tá? Então ele fica ali, eu sou um coitadinho, eu sou inferior, eu vim neste mundo mesmo, fui para sofrer. Então ele fica sempre nessa lamentação, na autopunição, se punindo, ou na autorrecriminação. Olha Deus. Então se recriminando sempre, né? Então ele passa uma vida inteira tormentosa, sofrendo. Tá? É esse que às vezes ele está bem e às vezes não está mais. E que o indivíduo pergunta para ele como é que está. Não estou bem. Mas por quê? O que houve? Está dando tudo errado na minha vida. Ninguém gosta de mim. A minha família fica me recriminando. Enfim, eu sou infeliz, eu vim neste mundo mesmo para sofrer. Então ele se sente desta forma, como se fosse uma concha que se fecha. Né? Então isso traz consigo a nossa vivência de vidas passadas, de reencarnação, de nossos conflitos de
de outras reencarnações. A vergonha de si mesmo mostra-se ainda hoje como sinal de permanência emocional nos dias sombrios da intolerância. Esses dois sentimentos, a culpa e a vergonha, podem ser decorrentes de uma convivência doentia com pais neuróticos e irritados. Olha só a figurinha ali, os pais discutindo assuntos, às vezes pessoais, entre eles, mas o filho está no meio. Isso quando não dirige essa agressividade diretamente ao filho. O tempo passa, esta criança cresce, se torna a idade adulta, adolescente, e leva consigo esses conflitos, como se ele fosse culpado também daquele relacionamento dos pais, e sente vergonha também da vida que viveu, daquela situação. Muitas vezes o pai é um alcoólatra, às vezes é viciado em alguma coisa, alguma droga, às vezes é um pouco leviano. Isso seja tanto só o pai, não, também o casal. Então é o momento de discutir determinados assuntos isoladamente. Então tem o dever desse casal, do pai e da mãe, se isolar em um canto e discutir aquele assunto que está incomodando, que tem que resolver, mas de uma forma calma, compreensiva, escutando um ao outro, sem agressividade. Então, por isso, pais neuróticos e irritados. Aí forma aquela discussão com palavrões, né? E a criança está no meio. O pior, no entanto, é a indiferença dos pais em relação à criança, dando-lhe a ideia de que é invisível ou inexistente. Então, aquela criança não leva em consideração que ali tem um filho que está naquele meio para receber a educação, principalmente essa educação através do exemplo do pai, exemplo da mãe, aquele convívio em família. Dizer para aquele filho, para aquela filha: filho, eu te amo, você é capaz, você é inteligente, você veio deste mundo para progredir. Você não é feio, você é bonito. Enfim, usar de palavras de incentivo, de encorajamento, que essa criança, quando chegar na idade adolescente, ele vai se deparar diante dos seus colegas e ele não vai se sentir inferiorizado a ninguém. Muito menos com sentimento de culpa, porque o pai e a mãe tiveram um relacionamento desequilibrado e ele se condena, como foi culpado. Hoje, os casamentos hoje raramente duram, né? Outro dia eu estava fazendo um cadastramento em atrás e pedindo os dados, casado e tal. E aí a moça perguntou para mim, disse: o senhor é casado? Sim, casado. Quanto tempo casado? 54 anos. Acho que qual é o segredo? Eu digo: respeito e amor. Tolerância, diálogo. Principalmente respeito e amor. E ela assim: eu vou levar isso para o resto da minha vida. Eu digo: é tão simples, né? Isso é só começar a trabalhar o nosso tempo. Quando nós
nos colocar numa posição que eu estou em condições de casar, que já começa no namoro, aquele namoro, que é o namoro? O namoro é para se conhecer, né? Se conhecer, se sentir, se analisar e fazer uma autoanálise de mim mesmo, individualmente, para ver se realmente eu estou em condições de assumir este compromisso de ambas as partes. Ora, porque depois vem o noivado, outro momento bonito. É o preparativo para o casamento. Casamento é união. Mas que eu tenha consciência que naquele casamento eu tenho que usar de reciprocidade um com o outro. Eu tenho que respeitar a minha companheira como ela deve me respeitar, mas eu tenho que fazer por merecer. Então, essa reciprocidade um com o outro, e consequentemente gera aí o que depois uma família, filhos. E aí nós temos que ver, não com indiferença, tá? Como se fosse algo inexistente. No início tudo é bonitinho, bebezinho, cheirosinho, maravilhoso. Mas depois é só. Porque aquilo ali é um espírito que vem com a sua bagagem, os seus conflitos, os seus medos, as suas vergonhas. E nós, pais, temos que entender que o nosso trabalho é educativo. Para isso, temos que fazer por merecer, para que aquela criança ali, em ter a idade, entre aspas, que é um espírito veterano, ele receba de nós as devidas orientações para ser um homem de bem. Então, esse assunto é de profunda importância para todos nós. A culpa tem a ver com pensamentos, palavras e atitudes consideradas como erradas e reprováveis, sob o ponto de vista ético e moral. A vergonha resulta dos comportamentos, pensamentos e sentimentos considerados sujos ou inferiores. Então, aqui fala sobre o pensamento, sentimento. Então, tudo que nós sentimos, pensamos. E o pior de tudo é quando materializamos. Ah, mas eu sou uma pessoa boazinha e tal, mas como é que está o nosso pensamento? Então, o nosso pensamento polui. O nosso pensamento transmite energia. Criamos uma atmosfera pesada, doentia, já dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, em sociedade. Então, aquele pensamento negativo, sempre negativo, escondendo nesse estudo, né, que nós vimos anterior, os seus conflitos internos. Então, o pensamento e sentimentos, tá? Nós temos que trabalhar para educar, no sentido educativo, porque, como falei anteriormente, né, tudo está dentro de nós. A solução para esses sentimentos conflitantes é a busca do amor como terapia e depois como expressão da vida. O amor. O amor como terapia. Então, como nós vamos trabalhar este amor? Primeiro, esse auto-encontro contigo mesmo. Como disse Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então eu tenho que trabalhar este amor dentro de mim, essa centelha, essa virtude que tem que ser desenvolvida, aperfeiçoada, e se torna-se virtude purificar este sentimento, que é o amor, né? Mas para isso nós temos que colocar em ação. Não adianta eu sentir este alto amor em mim e eu não colocar na prática. É aquela parte da cadeia, né? Não coloque debaixo do velador em si, sobre essa luz que tem que ser trabalhada em nós. Então, fazer o bem, fazer a caridade, perdoar, o auto-perdão, fazer algo em benefício do nosso irmão. Então, aquelas situações conflituosas que nós vivemos, de vidas passadas, elas vão desaparecendo com o tempo de reencarnação e reencarnações. Quem tem um arco preto está estacionado na frente de um estabelecimento comercial. A gente perde um pouco de gente, só tirar um instantinho. Desculpa, mais uma vez, obrigado. Então, nós temos que trabalhar este amor que está lá dentro de mim, este sentimento educativo. Esses sentimentos, culpa e vergonha, têm semelhanças de conteúdos, são iguais, são semelhantes, pois ambos restringem a liberdade e causam sofrimento. Então a gente fica o que ali? O indivíduo fica como se estivesse preso ao passado, preso a esse sentimento de culpa e de vergonha, restringido a si próprio. Ele convive com os outros, mas ele está sempre desconfiado de alguma coisa. Alguém fala alguma coisa, ele pensa já que é com ele. E ao tempo, eu tive uma irmã, até do movimento espírita, e ela era muito conflituosa, ela carregava muita dificuldade. A gente falava ela entendia isso. E ela estava sempre com o pé atrás, sempre desconfiada que alguém estava falando dela, alguém estava olhando de uma forma distorcida. Isso gerava grandes conflitos, grande dificuldade dentro do movimento. E eu muitas vezes chamava ela para conversar. Querida, não é da forma que tu estás pensando, ninguém falou mal de ti, ninguém viu você de uma maneira distorcida como você pensa, todo mundo gosta de ti, todo mundo te ama, todo mundo te respeita. Não, Davi. Eu me conheço, eu sei que está, eu sei que fulana não gosta de mim. E era uma dificuldade muito grande de convívio com ela. Né? E moral da história, ela tinha dificuldade do relacionamento dentro da casa e acabou saindo. Era uma ótima média de passividade, era uma palestrante, era uma pessoa fiel, disciplinada no sentido da casa, nos trabalhos da casa, mas carregava este grande conflito dentro dela, que era remanescência de outra vida que estava adormecida no subconsciente e vinha. Qualquer coisa vinha. Ainda com problema tormentoso, de uma mediunidade, às vezes, obsedada, complicada, e os espíritos, às vezes, faziam o farra, digamos assim, né? Principalmente os zombeteiros, faziam festa em cima daquilo. Então, eles usavam esta irmã para criar conflito no grupo. E estava lá o Altamiro sempre, apaziguar, acalmar e depois normalizar. Passava um tempo, sentia essa mesma situação. É isso, os conflitos causam conflitos, porque são situações mal resolvidas. Quando o indivíduo atinge a maturidade psicológica,
aceitando totalmente o self, o eu interior, o seu interior profundo, pode identificar os problemas relacionados ao medo, à insegurança, à culpa e à vergonha, como fenômenos normais do processo de crescimento emocional e moral. Então, quando ele faz esse mergulho interiormente, e ele se identifica o Filho de Deus que está aqui, num processo de evolução, que tudo isso faz parte do seu crescimento espiritual. Os nossos erros, os nossos acertos, as nossas dificuldades, o convívio em família, o convívio em sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente religioso, junto dos nossos irmãos nas casas espíritas ou em outras casas espiritualistas. Para isso, Deus nos colocou neste ambiente, nestes meios, para que nós trabalhemos isso em nós. Quando nós vamos de encontro a tudo isso que está coisa, ele muda, ele se liberta, ele rompe essa algema que maltratou e ficou aprisionado por muitos e muitos séculos e milênios. Então ele vai dizer para ele mesmo, agora não, agora eu sou mais eu, graças a Deus. O outro vai te ofender, tu vai te perdoar, o teu irmão, tu não vai sentir mais ódio, mais desejo de vingança, mais vontade de revidar a altura, como muitos diziam no passado. Bateu, levou. Hoje ainda diz isso, né? Não leve desaforo para casa. Muitos pais educaram os seus filhos. Meu pai dizia isso para mim. Meu filho, seja homem. O homem não leva desaforo para casa. E depois eu dizia para ele, não, muito pelo contrário. O grande valente é aquele que foge da briga. Já é uma educação das minhas tias mães. Meu filho, não é atrás do teu pai, porque o grande valente é aquele que foge da briga. Porque aí ele foi corajoso. Ele venceu a si mesmo. Imagina se Jesus revidasse tudo o que nós fizemos com ele até o ponto da crucificação. Mas ele deu o exemplo do perdão. Esse foi o grande exemplo que Jesus deixou para nós. Aceitar-se como se encontra, liberta o indivíduo da autocrítica, recriminatória, cruel e punitiva. Então, aceitar-se como se encontra, do jeito que você é, e diga para você: eu sou o Filho de Deus. Eu vim a este mundo para ser feliz. Ora, se eu sou filho de Deus, e tudo eu posso, porque eu sou filho de Deus. Tudo eu posso, porque eu sou filho de Deus. Bote na cabeça e pense e fale todos os dias. Eu sou a criatura mais bonita deste mundo, porque eu sou filho de Deus. Eu vou vencer. Eu falei muito isso na minha vida. Eu vou vencer. Eu vou me libertar dos medos, dos conflitos e da vergonha. Porque se o outro pode, eu também posso. Assim disse Jesus para nós. Vós sois deuses. Poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Brilhe a vossa luz. Essa luz íntima que está no coração, no íntimo de cada um de nós. Vamos, meus irmãos, brilhar esta luz no nosso coração. A nossa felicidade depende individualmente de cada um. Por isso, vamos nos libertar desses sentimentos, desses conflitos de medo e de vergonha. Porque isso só nos maltrata e nos abraça. Se algo veio ao nosso encontro, desfaça com um sentimento de amor, de caridade,
perdoando a nós mesmos e àqueles que nós ofendemos. Fica aqui, meus irmãos, essa mensagem de início de ano. Que possamos, neste ano de 2026, analisar muito bem os nossos comportamentos, pensamentos e os nossos atos. Muita paz.